E vamos lá fazer a nossa oração, né? De autoria de Santo Tomás para os estudos, para a gente começar a nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, a nossa aula ela ganha um tom, pelo menos para os nossos próximos encontros, porque nas próximas aulas, a partir de hoje, nós vamos seguir uma ordem mais determinada do catecismo, porque essa ordem é necessária ser obedecida acima de todo o nosso curso, porque a nossa linha mestra é o catecismo, né? O amarelinho, né? O catecismo mais novo, né? Que é chamada de edição típica vaticana, e uma ordem ela é necessária. Então é necessário de vez em quando nós retornarmos ao livro para termos essa ordem estabelecida e não ficarmos, né, falando de maneira muito solta ao ponto da gente se perder no meio do caminho. Tá? Vale a pena lembrar que nas últimas aulas nós saímos um pouco da ordem do catecismo por uma necessidade, né, para percebermos assim em termos de prática existencial o que seria ter uma vida cristã, né, uma vida espiritual. Falamos algumas coisas a respeito disso, né? E eu creio que dessas últimas aulas, antes da gente retornar à ordem do catecismo, uma coisa tem que ser frisada, né, e sempre relembrada, que é a seguinte: é muito importante para o início da vida espiritual três coisas, assim que a gente não pode abandonar nunca. Tá? A primeira delas é tentar ir à igreja todos os domingos. Né? Aliás, a palavra tentar acho que já nem cabe mais. Né? É nossa obrigação ir à igreja todos os domingos e tentar prestar atenção na missa. A gente vai ter aqui uma aula específica, no qual a gente vai tentar mostrar a organização, a ordem da missa, para que nós possamos ficar cada vez mais localizados, né, durante a missa. Mas é muito importante não faltar à missa aos domingos, tá? Não só porque é pecado mortal, isso é o centro da nossa preocupação, mas também pelo fato de que para você adentrar a vida espiritual é necessário, né, uma ajuda divina, uma ajuda da graça. E estar aberto à graça é também, de certo modo, participar da missa aos domingos. Tá? O segundo ponto é a oração. É muito importante a oração constante, né? A oração diária. Tá? Aconselho dois horários de oração, assim, quando acordar, é um bom horário, porque você conversa com Deus ali de maneira mais íntima, e aquilo ali, por mais que você não perceba no começo, aquilo ali vai ordenando o seu dia e vai te dando uma força maior para você viver da melhor forma o dia, né? E à noite, antes de dormir, também é importante você conversar com Deus a partir da oração, tentando fazer ali uma análise de como foi o seu dia, né? Dos seus pontos vacilantes, onde você errou, onde você derrapou com as suas ações, né? E pedir perdão para Deus mesmo nessa oração e pedir que no próximo dia você seja uma melhor pessoa. Então, essas duas primeiras ações elas são muito importantes. E tem uma terceira também, serve de síntese das nossas últimas aulas, que é nós tentarmos melhorar como pessoas. Tá? Isso é muito importante também. Por mais que o mérito da salvação não seja nosso, seja de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito importante o esforço da nossa parte
no sentido de se abrir para a graça. E se abrir para a graça já significa a busca de uma ordenação pessoal, né? Todos nós aqui conhecemos as nossas falhas, né? A todo momento a gente está falando mentira, a todo momento a gente está enganando, a todo momento a gente está trabalhando com a imagem, a todo momento a gente está falseando a nossa voz, né? A todo momento a gente quer passar uma postura de bom moço que não é a nossa, né? A todo momento a gente veste algumas máscaras e faz com que nós nos desordenamos nas nossas ações voltadas ao pecado. Então é muito importante a gente tentar melhorar como pessoa nesse início de vida espiritual propriamente dito, né? Aquilo que nós falamos na última aula, né? Quando nós ali percorremos os 3 primeiros degraus das bem-aventuranças, aquilo ali já é um adentrar na vida espiritual, né? Então, primeiro é necessário a gente reconhecer que a gente é pobre de espírito, a gente é verme, a gente é nada, né? A nossa vida é feita de pecados, de ações ruins. Então, é importante, né, aceitar, né, isso como primeiro ponto. Depois também, aceitar que a nossa vida ela também é oriunda de sofrimentos, né? Ser manso perante o sofrimento, né? E por último, também ainda a respeito dessa entrada na vida espiritual, é necessário chorar os nossos pecados, é necessário sofrer pelos nossos pecados, é necessário pensar o seguinte: caramba, eu só faço besteira e eu sofro com isso, isso me traz culpa, né? Então, adentrar a vida espiritual é necessário tomar essa consciência, fazer com que sua vida se torne mais grave, né? Que sua vida não seja uma coisa levada de qualquer jeito, né? É muito triste quando você vê pessoas que estão afastadas da igreja e que não têm essa consciência da própria gravidade da vida. Elas vão levando a vida de qualquer jeito e você vê que a vida delas é totalmente desordenada, né? E dá uma pena, assim, dá tristeza. E não adianta conversar, eles não têm abertura para conversa, não tem nada, e a única coisa que você pode fazer é orar por elas. Então, assim, é um negócio muito sério a nossa vida, que a gente não pode gastar à toa. Então, como síntese das nossas últimas aulas, eu acho que a gente deve carregar isso. Missa aos domingos, oração diária, tentando fazer isso pela manhã e pela noite, né? E tentar melhorar como pessoa, né? Tentar melhorar na sua vida, né? Tentar superar aqueles vícios. A gente vai ter aqui aulas específicas sobre vícios, virtudes, essa parte moral, mas já é importante nós mesmos tomarmos conta das nossas ações, né? Tomar gravidade da nossa vida. A gente tem que lembrar do seguinte: se tudo estiver correndo do jeito que está correndo, o nosso destino é o inferno. Assim, e gastar a vida para ir para o inferno, obviamente não é uma coisa boa, será um sofrimento por toda a eternidade. Então é necessário a gente tomar essa gravidade para abrir, né, espaço para a graça, para que na hora que a graça agir sobre nós, nós possamos ter o esforço de agir conforme o que a graça coloca na nossa vontade. Então isso é muito importante em respeito às últimas aulas. Só que, como eu disse, a partir de hoje, nas próximas aulas, a gente vai seguir com um pouquinho mais de ordem o catecismo. E na aula de hoje, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar 2 temas muito importantes, tá? O primeiro tema é reservado à aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre como a revelação divina ela é transmitida pela igreja. E por que que a igreja é o depósito, é o único depósito confiável, né, da revelação cristã, tá? E o outro assunto que nós vamos trabalhar é o credo, né? Para quem não sabe, o credo é o centro da crença, é o centro da fé cristã católica. Então é necessário que você memorize o credo e entenda, né, o que está escrito ali no credo. Porque tudo que está ali escrito, nós vamos ver nas próximas aulas, é necessário uma séria meditação para você saber o que é ser cristão, né? Quando você diz assim, por exemplo, eu creio que Jesus Cristo é gerado, mas não criado por Deus. Você tem que entender o que é isso. Eu creio que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ó, eu tenho que saber o que é isso daí. Então, o credo, ele é cheio de detalhes que nós vamos precisar de algumas aulas para analisar o credo a fundo, para que o credo fique gravado, né, na nossa alma, de modo que a gente nunca mais esqueça e de modo também que faça sentido para nós, né? Não adianta muito nós repetirmos o credo sem ter a noção correta da sua profundidade. Mas vamos ver o credo na próxima aula, a partir da próxima aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a transmissão da revelação divina, tá?
Só para efeito de ordem, para quem tem um catecismo aí, né, o amarelinho, nós estamos falando do parágrafo 74, localizado no artigo 2, intitulado A Transmissão da Revelação Divina. Tá? E a aula de hoje e as próximas aulas, eu vou pedir paciência a vocês, elas serão aulas, continuarão sendo aulas expositivas, é óbvio, mas nós vamos seguir muito, de maneira muito ordenada, o texto, para que a gente não se perca, porque essas aulas são centrais à crença cristã, tá? Então, a divagação pode ser que atrapalhe. Então, é muito importante frisarmos o texto, tá? Quem não tiver o texto aí não tem problema. Eu não sei se eu cheguei a falar isso com o Ítalo. É bom adquirir, tá, ô Ítalo? Esse volume aqui do Catecismo não é O Elias me difícil de passou. achar. Ah, já passou? Que ótimo. Passou. É bom você ter isso porque aqui está a ordem do nosso curso Tá aqui. de maneira estruturada. Que bom. Então vamos lá. Eu vou ler algumas partes e, na medida que eu achar necessária a explicação ou vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirando a dúvida e explicando com mais detalhe para além do texto, tá? Mas nós Ô, vamos seguir o Roberto, texto. Diga, Real. qual página? Que é só para me acompanhar aqui. Do pequenininho é página 33. Eu não O sei se meu tem é igual. mudança. O meu sei É o lá, deve ter um grandão. palmo. Isso, é o grandão seu, acho. Mas vê aí na página 33, parágrafo 74, artigo 2, a transmissão da revelação divina. Ah, 74? Se você localizar pelo parágrafo, não tem erro da página, entendeu? Achei, Achou? Então, achei. ótimo. Vamos lá, então. Eu vou ler o primeiro parágrafo, a gente para, explica um pouquinho. Peço muita atenção, que isso aqui é muito importante e muito sério, tá? É interessante que o artigo que nós vamos ler hoje, ele é uma prova cabal de que o protestante está errado, quando ele diz que a única matéria da revelação divina é as Sagradas Escrituras. Vocês vão entender por quê, na medida que a gente for lendo e entendendo o texto, ok? Vamos lá, então. Diz o texto do Catecismo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender desse parágrafo, que é muito importante e central na fé cristã, é o seguinte: todo mundo, a gente aprendeu em aulas anteriores que Deus ele foi se revelando através de uma pedagogia divina. Tá? Quando você vai lendo ali as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento, você sempre percebe Deus se revelando aos homens. Né? E quando Deus percebe que os homens não estão percebendo sua revelação, o que ele faz? Ele vai selecionando um povo e preparando esse povo para que a sua revelação seja visível aos homens. Né? E tudo isso para quê? Para que nós possamos chegar ao ápice da revelação divina. Qual é o ápice da revelação divina? O Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então vejam vocês, tudo que é revelado por Deus é sintetizado no único ponto: nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o ápice da revelação, é o Verbo encarnado. Tá? Só que tem um detalhe: não basta que Deus se revele na história humana, como aconteceu. Por quê? Porque se bastasse Deus se revelar na história humana, como aconteceu, e aquela mensagem não fosse mantida através dos tempos, nós hoje, por exemplo, nem saberíamos quem é Cristo, nem saberíamos o que é revelação divina, nem teríamos acesso ao Deus revelado. Então, além da revelação divina, é necessário também a transmissão da revelação divina. É necessário que a revelação divina ela seja mantida, contada e recontada para todos os homens em todos os tempos. Porque senão não faria sentido. Né? Veja, imagine a vida de Cristo ocorrendo ali nos seus 33 anos. Poderia ter ocorrido o nascimento, a vida, a paixão, a morte e Jesus ressuscitado.
Depois disso, vamos supor que a mensagem não fosse passada à geração seguinte, a geração seguinte até chegar a nós. Nós não conheceríamos Jesus Cristo. Ora, se a revelação divina não fosse transmitida até hoje, possivelmente aquela revelação não seria divina. É característico da revelação divina ela ser universalizante para todos os povos, para todos os homens em todos os tempos. Veja, se Deus transcende o tempo da existência humana, é necessário, portanto, que a sua revelação também transcenda o tempo, ou seja, seja permanente em todos os tempos para todos os homens. Percebe? E olha que interessante. Jesus Cristo, quando se revela, Deus, quando se revela, ele assegura o seguinte: essa boa nova que eu estou trazendo, que é o ápice da revelação divina, será transmitida para todos os povos até o fim dos tempos e de maneira intacta, íntegra, sem ser desvirtuada. Veja, isso é uma promessa do próprio Deus. Então, a revelação, para ser divina, ela necessita, por necessidade, até brincando aqui com o jogo linguístico, de que seja transmitida para todos os homens em todos os tempos. Senão, não faria sentido Deus se revelar para depois ser esquecido. E aí, possivelmente, não seria Deus. Seria algum anjo brincalhão, algum demônio nesse sentido. Então, um dos pontos que asseguram que Jesus Cristo é o próprio Deus, e aquilo ali é o ápice da revelação divina, é que essa revelação ela é transmitida ao longo dos tempos para todos os homens. Isso é interessante da gente perceber, porque quando a gente olha para a história, né, desde a vida de Cristo até hoje, a mensagem que chega até nós não é uma mensagem de telefone sem fio. Né? Quando a gente é criança, a gente brincava de telefone sem fio. Né? Uma pessoa falava uma coisa no ouvido da primeira pessoa passava a mensagem para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Quando chegava na décima, a mensagem era outra. Né? Era um telefone sem fio, ou seja, aquilo que era revelado no primeiro ouvido não chegava de maneira intacta e íntegra no último ouvido. Né? Agora, como a revelação aqui é divina, isso se assegura também pelo fato de que a transmissão é feita de maneira íntegra. Íntegra. Então veja que interessante. A revelação divina que nós acessamos hoje é a mesma da vida de Cristo presente na história humana. E isso é impressionante. Ou seja, há ali uma boa nova, uma verdade revelada que não se perde no tempo e existe até hoje. E ela não é contaminada ao ponto de perder sua integridade. Isso é um ponto fundamental da nossa fé cristã. Porque se você não compreende isso, você pode colocar sua fé na igreja em crise. O que a gente vai ver já já é a igreja que faz essa transmissão, em última instância, até a revelação chegar até nós. Percebe? Então, assim, para efeito de entendimento desse primeiro parágrafo, a revelação divina, ela necessita de sua transmissão ao longo dos tempos até o fim dos tempos. E por ser uma revelação divina, também está garantido que essa revelação seja íntegra e ela não se dissolva no meio do caminho. Percebe? Então isso aí é um ponto central que a gente tem que entender. Passemos para o próximo parágrafo. A tradição apostólica. Diz o texto do Catecismo, parágrafo 75. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho, prometido antes dos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Esse parágrafo aqui é interessante, porque agora citam dois termos centrais da transmissão da revelação divina.
Quais são esses dois termos? O termo apóstolo e o termo evangelho. Isso aqui é muito importante, tá? A primeira parte da transmissão da revelação divina vem a partir dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles enviados, aqueles que são enviados pelo próprio Deus a anunciar a palavra de Deus. Esses apóstolos são os 12 escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Esses apóstolos, eles já dão o início à transmissão da revelação divina. Nesse momento, nós já temos ali o início do depositório da fé, ou seja, você tem a revelação divina depositada por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. E esses apóstolos, eles propagam o que está ali depositado, que é a revelação divina, aos outros homens. Então veja que a primeira fase da transmissão da revelação divina vem por aquilo que nós chamamos de tradição apostólica. Ou seja, algo que é conservado desde o primeiro envio dos 12 apóstolos até hoje. Então, aquilo que foi enviado pelos apóstolos e que nós conhecemos até hoje, nós chamamos de tradição apostólica. Percebe a questão? Então, os apóstolos, eles formaram ali um ponto central na transmissão da revelação divina. Porque eles foram escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e eles não foram escolhidos à toa, há um critério do próprio Deus, e eles são os enviados na frente. Eles são os primeiros depósitos da revelação. Então, os apóstolos, eles já são ali as primeiras pedras da igreja, podemos dizer assim. E o outro ponto da tradição apostólica, que aparece a partir de um outro termo, é o termo evangelho. Evangelho. O que significa evangelho? Evangelho é a boa nova. É a própria revelação, ou o ápice da revelação. Aquilo que os judeus estavam esperando, agora aparece na vida de uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo é a boa nova, é o evangelho. Então, veja, a tradição apostólica quer verbalizar a vida de uma pessoa. E o que é a vida de uma pessoa? É o evangelho, é a boa nova, é a vida do próprio Deus encarnado. Então, veja bem, a comunicação apostólica carrega a boa nova, que é a vida do próprio Deus, que é o evangelho. Então, é central na vida do cristão essas duas palavras: apóstolo ou tradição apostólica e evangelho. Em outras palavras, os homens que levam a palavra de Deus e a própria palavra de Deus a partir da vida de Deus. Deus é o próprio verbo. A vida de Deus é o próprio verbo, é a própria palavra. Então, é impossível para um cristão esquecer que aquilo que ele acredita foi anunciado por uma tradição apostólica e aquilo que eles anunciaram foi um evangelho, ou seja, a vida do próprio Deus. É muito importante, portanto, para o cristão conhecer os evangelhos, conhecer a vida do próprio Cristo. Porque conhecendo a vida do próprio Cristo, o que você está fazendo? Você está respeitando a transmissão da revelação divina iniciada pelos apóstolos. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Na medida que você conhece o evangelho, você vai praticando o apostolado, levando a palavra e a vida de Cristo para outras pessoas. Percebe? Então veja que a tradição apostólica, ela é importante e central na vida cristã também, esse entendimento. Continuemos o próximo parágrafo, parágrafo 76. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente e por escrito. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições,
transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, das convivências e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, aqui já tem um ponto central, né? A primeira forma de se transmitir o evangelho é oralmente. E essa forma veio com os 12 apóstolos. Agora veja que interessante. Tudo que os 12 apóstolos pregavam tinha duas origens. A própria convivência com a vida de Cristo e a inspiração do Espírito Santo. No fundo, são a mesma coisa. Mas isso é interessante para nós notarmos o seguinte, que mesmo depois que Cristo subiu aos céus e os apóstolos continuaram vivendo aqui, Cristo não deixou de se comunicar com os apóstolos. O Espírito Santo estava a todo momento influenciando, intuindo, dirigindo a ação dos apóstolos, visto que os apóstolos estavam sendo movidos pela graça. Então, veja, a parte da tradição apostólica vem pela via oral, por aquilo que os apóstolos contavam, falavam, catequizavam, né? E isso serve também para os dias de hoje. Também serve para os dias de hoje. Perceba que a transmissão do evangelho, ela não se encerra por escrito nas Sagradas Escrituras, mas a tradição oral, até hoje, ela é importante na igreja. É óbvio que nada de novo é incluso nessa tradição, porque tudo se encerra até a vida do último apóstolo. No entanto, a igreja ela vai melhorando, né? Aperfeiçoando essa explicação que vem desde a tradição apostólica por via oral. E a outra maneira da transmissão do evangelho é por escrito, diz o catecismo, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Aí agora, por escrito, nós reconhecemos essa segunda fonte da pregação apostólica pelas Sagradas Escrituras, tá? E quem foi que escreveu as Sagradas Escrituras em relação ao Evangelho, que é o Novo Testamento? Foram os apóstolos e os varões apostólicos. Quem são os varões apostólicos? Né? São aqueles que escreveram motivados por aquilo que eles aprenderam oralmente de alguns apóstolos. Percebem a questão? Por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo não se encaixa como um apóstolo, propriamente dito, mas como um varão apostólico. Ou seja, aquele que teve o contato diretamente com Deus e ouviu da mensagem dos outros apóstolos para passar também, né, a sua tradição por escrito. Então veja que são duas maneiras do evangelho ser transmitido, oralmente e por escrito. Veja que todos os ensinamentos que tentavam nos explicar o evangelho por via oral e por escrito chegaram até nós. Chegaram até nós por aquilo que nós reconhecemos nos ensinamentos da igreja. Então veja aqui uma função muito importante da igreja. A igreja ela é a mantenedora, né, desse tesouro que é o evangelho. Se não fosse a igreja católica, essas coisas não chegariam até nós. Não chegariam até nós. Por exemplo, se um protestante estivesse lendo essa página do catecismo, ele já, de alguma maneira, ele acharia isso esquisito. Por quê? Talvez ele poderia reprovar, inclusive, né, a pregação apostólica oral, dizendo o seguinte, não, tudo que os apóstolos pregaram oralmente podem ser encontrados apenas numa única fonte, que é a pregação por escrito. Ou seja, são as Sagradas Escrituras. Não sei se vocês sabem, mas os protestantes eles se baseiam numa única fonte da fé, que são as Sagradas Escrituras. Somente o livro, a sola Escritura. Só que o que os protestantes não percebem? Eles não percebem duas coisas. A primeira dessas duas coisas, as Sagradas Escrituras só podem ser acessadas pelos protestantes porque a Igreja Católica a montou e conseguiu mantê-las até o período no qual o protestantismo surgiu. O padre Paulo Ricardo faz uma piada com isso. Ele diz, os protestantes acreditam apenas nas Sagradas Escrituras, mas eles têm de lembrar que as Sagradas Escrituras não caíram do céu com zíper e tudo. Muito pelo contrário. Para você juntar todos os livros que constituem a Bíblia,
foram necessários vários concílios, vários arranca-rabos filosóficos e teológicos de dentro da igreja, para que, através da inspiração do Espírito Santo, os livros fossem selecionados e constituído aquilo que nós chamamos de Bíblia ou Sagradas Escrituras. Então, veja que... Ele está virado para cá. Opa! Não, seu áudio está ligado aí. Fala, beleza? Tudo ótimo? Tudo. Ó, quem tá Dividido assistindo. aí. Só seu áudio está ligado aí. Tá, vou desligar aqui. Então, continuando. Então, veja que as Sagradas Escrituras, elas não caíram do céu com zíper e tudo, como diz o Padre Paulo. Mas Sagradas Escrituras é uma coleção ali de livros que precisou, por influência do Espírito Santo, que os pais da igreja, os primeiros padres da igreja, os doutores da igreja, pudessem perceber a legitimidade daquilo que estava escrito, jogando fora aquilo que não era legítimo e mantendo nas Sagradas Escrituras aquilo que era legítimo. Então veja que a promessa de Cristo, ela não se perde. É necessário que a revelação ela se mantenha por todos os tempos. Então o Espírito Santo ele não pode parar de intuir a ação dos católicos. A igreja, portanto, ela é um sinal claro na história da manutenção dessa revelação, coisa que o protestante não enxerga. O protestante nem percebe que, historicamente, crê apenas nas Sagradas Escrituras, como se fosse algo vindo diretamente dos apóstolos até nós e não ter passado pela mão da igreja, como se isso fosse possível. Isso não é possível. A igreja ela foi necessária, porque a igreja é instituída com os apóstolos. E o segundo erro dos protestantes é o seguinte: como é que eu posso acreditar apenas nas Sagradas Escrituras se as Sagradas Escrituras estão relatando fatos? Isso significa dizer que os fatos são infinitamente superiores à sua narrativa. Então eu não leio a Sagrada Escritura por conta da letra. Eu leio a Sagrada Escritura porque a letra está apontando para um fato. E é esse fato que eu tenho que prestar atenção. O fato é infinitamente superior à sua própria narrativa. Então, necessariamente, a revelação não pode estar limitada às Sagradas Escrituras. Diga, Thiago. Duas coisas. Primeiro, se meu PC travar, se eu travar, porque o meu PC travou, tá? Mas a primeira coisa, como um protestante poderia simplesmente rejeitar a forma oral de passar a palavra, se para fazer as escrituras foi necessária a tradição oral? Então, Perfeito. você vai rejeitar um, tem que rejeitar os dois. Exatamente. E digo, é porque o amor à letra aniquila o amor pela letra. Ou seja, a idolatria pela letra, melhor dizendo, aniquila o fato que a letra está apontando. Se a tradição oral é o que vai dar origem à tradição por escrito, de algum modo, que vai alimentar a tradição por escrito, eu não posso ficar apenas com a tradição por escrito. Tem que existir uma tradição que, de alguma forma, complementa, coaduna e, ao mesmo tempo, transcende a tradição por escrito. Percebe a questão? Se o que está nas Sagradas Escrituras é a narrativa de um fato, o fato transcende a própria Escritura. Claro. Entende? O principal é o fato. Então, as Sagradas Escrituras, por que quando você lê as Sagradas Escrituras, você tem que estar em estado de graça? Porque se você não tiver em estado de graça, você pode incorrer em perceber na letra algum jogo lógico no qual você passa a idolatrar o jogo lógico ao invés do fato pelo qual a narrativa está apontando. Então, existe um grau de profundidade na letra que nos impele ao fato. Então, não pode ser apenas a escritura. Tem que ser o fato no qual a escritura remete.
Claro, evidente. Diga outra. A segunda é que, basicamente, a igreja seria o grande balizador do que a verdade pra gente, do que a verdade fala, do que a revelação fala de fato. Não sei se ficou Boa. todo aqui. A igreja é uma baliza dupla. Primeira parte dessa baliza, ela mantém a revelação ao longo dos tempos. Isso, exatamente. Segunda parte da baliza, ela nos dá as ferramentas necessárias para a interpretação correta da revelação. Entende? Mas, ou seja, quando a gente fala o que a igreja fala, quando a gente fala o que a igreja fala, a gente significa que aquele é o fato em relação à verdade da fé. Porém, Perfeito. como eu identifico o que a igreja fala na prática mesmo, com o que certas pessoas falam, tipo, bem básico, mas Entendi. são os dogmas, são taranã, taranã, taranã. Perfeito. A gente vai chegar lá. Você já está perguntando é o seguinte: o que da igreja garante essa dupla baliza para a revelação? O que garante da igreja é o que nós chamamos de magistério. A gente vai chegar lá. O magistério, o que é o magistério? O magistério é o depositório dos dogmas da fé. E os dogmas da fé são verdades que, não sendo colocados em dúvida, dá uma consistência de entendimento para a revelação. Você veja, pelo fato do protestante acreditar apenas na Escritura e se desgrudar do magistério da igreja, através de um ato revolucionário, e falar assim: olha, não acredito mais no magistério da igreja, acredito só na Escritura, o que aconteceu no momento seguinte da origem do protestantismo? Uma dissidência de várias correntes protestantes. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Porque cada um, ao ler a Escritura, vai ter sua própria interpretação. E tendo a sua própria interpretação, aquela promessa de Cristo já foi para o ralo. Qual era a promessa de Cristo? Que a revelação teria que chegar até o fim dos tempos de maneira íntegra. Então, se cada seita protestante tem uma interpretação diferente da revelação, então está tendo um descumprimento da própria promessa de Cristo. Porque, veja, se tem interpretações diferentes, tem contradições. Esse é o problema de se agarrar apenas ao texto. Dizendo, somente a Escritura me traz a verdade. Qual é o problema disso? O problema é que você está abrindo um espaço para que, soberbamente, você confie no seu poder de interpretação. Entende? Na Igreja Católica não vai ter esse problema. Por um motivo simples. Na medida que a história da Igreja Católica vai acontecendo, por inspiração do Espírito Santo, todas as dúvidas da interpretação das Sagradas Escrituras vão sendo tiradas e unificadas, para não se correr o risco de que a revelação divina perca a sua integridade. Essa é a questão. Agora, é óbvio que nós não podemos confundir o que é a igreja, que é o corpo de Cristo, com as pessoas que estão na igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os seres humanos que estão na igreja, eles erram, eles pecam, eles fazem besteiras, eles desvirtuam a palavra. No entanto, toda vez que é a igreja decidindo, ao ponto de falar isso é dogma de fé, ali já não tem mais discussão. E isso é tão verdadeiro que eu estou dizendo, que é o seguinte: vamos dar aqui um exemplo. Se você chega na igreja e o padre fala alguma besteira, se você conhece os dogmas da fé, você tem um critério para analisar e dizer: realmente ele falou besteira. Percebe? Então a igreja, a própria igreja, por manter a revelação divina até hoje como um depositório dos dogmas da fé, ela mesma é o critério para você avaliar e não cair no erro.
Critério esse que as seitas protestantes não têm. Por que os seitas protestantes não têm? Porque se é só a escritura, você abre precedente para variações de interpretações. E sem querer fazer piada com os irmãos protestantes, mas eu não sei se vocês já viram isso. Se não viram, procure isso no YouTube. Tem uma reportagem antiga, acho que dos anos 90. Passou na Globo isso, cara. Eles foram numa cidadezinha de uma seita protestante que um senhorzinho lá tinha inaugurado na garagem da casa dele. E o fato é o seguinte, ele já tinha tido relação sexual com todas as mulheres da vizinhança que eram casadas. E ele assegurava a ação dele pela escritura. E aí foram fazer a reportagem com ele. Aí ele falou, não, vamos lá. Aí foi lá, abriu a Bíblia e foi ler o texto ali com o repórter, cara. E aí, por conta de um péssimo domínio da língua portuguesa e da pontuação, ele cometeu erro e entendeu uma coisa e era outra. Era um negócio assim, pega a mulher do esposo e adultera. Só que ele não viu o acento, era adúltera. Mulher adúltera. E o repórter corrigiu ele na hora ali, ao vivo. Aí ele olhou assim, rapaz, mas não é que é isso aí mesmo? Mas até lá ele já tinha, tido relação com todas as mulheres do bairro, porra. Então, assim, é uma piada, a gente faz piada com isso, mas é um negócio muito sério. Porque pior do que isso, é uma pessoa muito inteligente, com alto embasamento cultural e intelectual, ainda assim acreditar na própria razão e interpretar as Sagradas Escrituras. Aí é pior ainda. Porque o cara, a partir dali, ele pode construir heresias extremamente sofisticadas. Pode construir ali novas doutrinas extremamente sofisticadas, que racionalmente você não capta o erro de maneira direta. E aí, quando você vê, você já está no erro junto e indo para o inferno com o cara, pô. Então, assim, o fato da igreja manter a revelação divina por uma tradição, por um magistério, por um depositório da fé, é um seguro que nós temos de que a mensagem ela continuará íntegra até o fim dos tempos. Ó. Compreende isso? Ok? Varela, Diz. pergunta bem básica. Deus literalmente falou que essa frase ou uma dedução lógica? Ele literalmente Qual falou frase? que a mensagem vai Não, ele ser falou de maneira transmitida? literal. Não. Vou repetir para você de maneira literal. De maneira Tá. literal é o Roberto, seguinte, volta um pouquinho aí, porque caiu aqui, volta um pouquinho. tá, joia? Mas eu acho que respondendo a pergunta dele já faz a revisão. De maneira literal, ele diz o seguinte: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Uhum. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos só faz sentido se o Cristo vivo estiver até o final dos tempos. E de que forma ele pode estar, a não ser pela própria revelação que ele mesmo colocou, que ele mesmo atualizou. Percebe a questão? Então você veja, você tem o Antigo Testamento que prepara o ápice da revelação. Você tem Cristo que atualiza a revelação e você tem a tradição incorporada na igreja que mantém a tradição. Perfeito. Percebe? Então, quando Cristo diz, ó, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, só pode ser por essa via. Não tem outra via. Porque a verdade que nós acreditamos não é um livro. A verdade que nós acreditamos é uma pessoa. E se ele diz, estarei com vocês até o fim dos tempos, essa pessoa tem de viver nos nossos corações de algum modo. E esse modo é o evangelho, pô. É a vida dele. Então, o que é reviver a vida de Cristo que não acessar a verdade que ele mesmo deixou para nós? Percebe? E Por isso que é uma ingenuidade colocar em suspenso ou colocar em dúvida tanto o magistério da igreja, as verdades da fé, quanto as Sagradas Escrituras. É burrice. Porque não faria sentido. Se eu começo a colocar aquilo ali em dúvida, se eu começo a colocar essas duas coisas em dúvida,
não tem vida cristã. Porque a maneira que eu tenho de acessar e me abrir para a graça, de acessar Cristo e me abrir para a graça, me abrir para a ação de Cristo, é pela tradição mantida pela igreja. Como é que eu vou ter mensagem de Cristo se a mensagem eu estou duvidando dela, pô? Não faz sentido, ó. Não é um telefone sem fio. E então, se em algum momento a igreja entrar em contradição, significa que a igreja é o magistério, significa que Jesus não é Deus, tá tudo errado. Isso aí, o depósito da fé ninguém mexe mais. Não tem novidade ali mais, não. As novidades que ocorrem na igreja fazem parte daquilo que a gente chama de tradição acidental. Ou, como o catecismo diz, de tradição eclesiástica. É uma tradição acidental, ou seja, é uma tradição que pode se alterar, mas para facilitar a tradição central. Qual que é a tradição central? É a tradição apostólica. A tradição apostólica é inalterável, não se altera. O que altera são conjuntos de tradições que vão ocorrendo no tempo, na medida em que a igreja, para facilitar a catequização, o evangelho, a emissão da boa nova, e se adaptar à cultura dos povos, ela vai mudando. Mas a tradição central não pode mudar. Você entendeu a questão? Essa tradição central não muda e nem é acrescida de mais nada. Depois que morreu o último apóstolo, que é João, não tem mais acréscimo. Não tem mais acréscimo. Acabou. Tudo que vem depois disso, tudo que a gente acha que é acréscimo que vem depois disso, é para facilitar o entendimento dessa tradição central, que é a tradição apostólica. Não tem acréscimo. Mas o dogma que Maria já subiu aos céus, que foi Sim. um pouco mais recente, não seria um acréscimo? Por mais Não. que já... Não. Quando a gente entrar no credo e a gente vê o credo passo a passo, você vai perceber que não. Eu entendi o que você está dizendo. Você está querendo dizer o seguinte: um determinado momento não era dogma de fé e passou a ser dogma de fé. Como assim? Né? Como assim? A gente vai ver isso quando a gente lê o credo. Mas você vai perceber que não é um acréscimo. Não é um acréscimo, não é uma alteração. A gente vai ver isso quando a gente trabalhar o credo. Mas é muito importante que a gente tenha fé e capacidade de compreender o seguinte: que tudo que nós sabemos do evangelho é graças a essa manutenção feita pela igreja. E que tudo aquilo que vai sendo acrescido é apenas para melhor explicar aquilo que já está fundamentado pela tradição apostólica. Mas não é uma informação nova ou algo que contradiz o que já existia. O fato da igreja declarar assim, olha, a partir de agora é dogma de fé, a Assunção de Maria. Veja, isso daí não contradiz, porque Maria, de alguma maneira, ela foi remetida aos céus. O fato de eu agora aceitar como dogma da fé não está contradizendo o que já é Maria. A igreja não dá vazão e preferência para a narrativa. Ela dá preferência para o fato. A questão de eu estar narrando agora para você não significa dizer que não foi fato antes, pô. Entende o negócio? Essa que é a questão. Agora, existe uma explicação, uma possibilidade de explicação do porquê que tudo aquilo está centralizado no credo e por que alguns dogmas vieram depois, como se fossem acréscimos à tradição apostólica. Aí você vai perceber, não, isso aqui virou dogma de fé para melhorar o entendimento da tradição apostólica, que foi encerrada com João, que foi o último apóstolo. Entende? Então, o acréscimo que vem da igreja vem para facilitar o entendimento daquilo que já aconteceu. Não é para mudar, para contradizer, não. A única coisa que pode mudar são as tradições acidentais, aquelas tradições eclesiais, que muda porque o tempo muda, a cultura muda mesmo. Mas aquilo é para facilitar o entendimento de uma tradição
apostólica central que nunca muda. Percebe a questão? É mais ou menos assim. A gente vai entender isso na medida que a gente for lendo o texto. Ô, Ok? Roberto, Diga, Elias. o artigo anterior do catecismo que a gente está lendo aí trata exatamente disso. Até que ele fala aqui, ó. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé Isso. cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. Perfeito. Aí tem uma parte aqui, ó. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação do qual Cristo é a perfeição. Este é o caso das religiões não cristãs e também certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Para o pessoal depois ler o artigo anterior, fala exatamente o que você acabou de explicar aí. Está escrito no texto. Perfeito. Perfeito. Porque, e outra coisa, faz sentido as tradições acidentais mudarem. Por quê? Olha só que interessante. Você tem a capacidade de entender do ser humano, você tem a fé do ser humano, que é uma fé pobre, você tem todas as imperfeições do homem, colocando tudo isso no jogo, é impossível que o ser humano tenha compreensão total da revelação divina no seu simples ato. Na Uhum. medida que a igreja vai passando essa revelação para todo mundo ao longo do tempo, é óbvio que é necessário que ela explicite essa revelação interna que nunca muda de maneiras diferentes, pô. Senão a gente não Perfeito, conseguiria compreender. exato. Então ela não contradiz em nenhum momento a revelação central, A a verdade tradição não pode, apostólica. a Oi? verdade não pode se contradizer. A verdade não Faz pode sentido se bem. contradizer e nem pode mudar. O que vai mudar é a Exato. maneira de você explicar essa verdade. Exatamente. Aqui fala aqui, ó. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em Perfeito. determinada época da história. Perfeito. É isso daí. Então É só ler o artigo. é nesse sentido que você percebe a ação da igreja. A igreja ela tem uma ação preponderante nisso daí. Se não fosse a igreja, repito, a revelação não seria transmitida. E se fosse transmitida, ela seria transmitida de forma fragmentada e perderia sua integridade. Daí a necessidade da igreja. Ok? Continuemos. Parágrafo 77. Diz o seguinte: para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Acabei de explicar isso, né? Continua o texto. Esta transmissão viva, ó, isso é interessante, ó, essa transmissão viva, esse vivo aí é o seguinte, significa dizer que a igreja, motivada pelo Espírito Santo, ela adere e participa da pedagogia divina, alterando, modificando as explicações de uma verdade que nunca se modifica, na busca incessante de que os seres humanos acessem a Cristo, recebam a graça, acessem a revelação central. Por isso que a transmissão é viva e não morta. A partir do exato momento que eu falo assim, a única notícia que eu tenho da revelação divina é a Sagrada Escritura, só a Escritura protestante, eu matei a vivacidade da transmissão. Matei. Porque agora está tudo preso nas Sagradas Escrituras. E aí qualquer alteração cultural que ocorre na história do homem, ao invés de propiciar uma nova explicação atrelada a uma verdade que nunca muda, faz um movimento contrário. Eu começo a interpretar do meu jeito o que está escrito na Bíblia, pô.
Aí eu já confundi o negócio. Então, veja bem, isso aqui é interessante. A Igreja Católica, ela acredita na transmissão viva da revelação divina. Então, tem ali os dogmas da fé, tem as tradições que se alteram para facilitar a explicação desses dogmas que nunca mudam, dessas verdades que nunca se alteram. Por outro lado, o que o protestante faz? Ele diz o seguinte: não, só tem a escritura, só tem a letra presa no tempo. Só que, na medida em que eu vou até a letra e não tenho a riqueza ou a compreensão cultural da época, isso me impele a fazer a interpretação do texto do meu jeito. E nesse exato momento eu vou incorrer no erro. Por isso que a transmissão aí, frisada pelo catecismo, é uma transmissão viva. Viva. Né? Roberto, uma pergunta. Diga. A vida dos santos entra como essa transmissão viva também? Sem dúvidas. Por quê? O que seria a vida dos santos? A vida dos santos seria a mostra real, no tempo, acontecendo no tempo, na frente dos olhos dos seres humanos, a amostra real da revelação divina. Ou seja, de uma imitação de Cristo tão perfeita que você fala, caramba, Cristo continua vivo, pela própria biografia dos santos. Então, sei lá, você pega a questão dos corpos incorruptos dos santos. O santo morre e o corpo não se desintegra. Você fala, Cristo está vivo, Cristo está agindo. Ou um santo realizando um milagre, Cristo está vivo, Cristo está agindo. Aqui que o protestante diz, a santidade é impossível aos homens. O que ele está fazendo? Ele está matando a transmissão. Ele está falando, não, a transmissão é morta, porque é só a letra paralisada no tempo. É análogo, tá? É análogo, o movimento do protestante é análogo ao movimento dos judeus, vendo Cristo de frente e não reconhecendo Cristo. Está ali a tradição viva na frente deles, viva, e eles não reconhecem. É bem análogo, é parecido, inclusive. Continua. Essa transmissão viva, parágrafo 78, essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, com T maiúsculo, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente e orante. Então, veja, a própria vida da igreja é a transmissão da revelação divina. Então, olha que coisa interessante. Quando você vai à missa e presta atenção a tudo que está acontecendo na missa, o que está ocorrendo ali é a transmissão da revelação divina. Você tem, quando a gente tiver aqui a aula sobre como funciona a missa, você vai perceber que tudo que ocorre na missa nada mais é do que a transmissão da revelação divina. E mais do que isso, é a própria revelação divina sendo atualizada ali na sua frente. Então, quando alguém entra na igreja e desacredita do que está acontecendo, está agindo, por exemplo, como Caifás na frente de Cristo, não reconhecendo o próprio Cristo. Quando o protestante entra na missa católica e diz, não, isso daí não é o corpo de Cristo, é só um pão. Isso daí não é o sangue de Cristo, é só um vinho. Ele, de novo, está repetindo esse movimento. Cristo está na frente dele, ele não está reconhecendo. Então, veja, a igreja não só transmite, olha que coisa fantástica, não só transmite através da missa a revelação divina, como a igreja proporciona a atualização da revelação divina ali na sua frente. Onde já não tem mais o padre, onde já não tem mais o pão, onde já não tem mais o sangue, mas tem um sacrifício acontecendo de novo na sua frente. Daí, de novo, a fala de que a transmissão
e a revelação são sempre vivas. Vivas. Aliás, eu desconfio que a palavra vida ela é central na crença católica justamente por isso. Porque o católico ele se abre para a graça ao ponto de querer ter um contato íntimo com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E o contato íntimo só é possível em vida. Em vida. A letra morta não é Jesus Cristo. A letra viva é Jesus Cristo, né? Então, quando o protestante diz sola escritura, ele está dizendo Cristo já morreu. E eu estou aqui me referindo ao texto para me lembrar dele. O católico não quer lembrar de Cristo apenas. O católico quer que Cristo toque o seu coração agora, nesse momento, que Cristo está vivo. Continuando para caminharmos para o fim. Tá? Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho. E o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então veja, a revelação é viva e se é viva precisa de corpo e espírito, de corpo e cabeça. Precisa da igreja e do próprio Cristo. A igreja e Cristo formam uma união matrimonial indissolúvel, que não tem como você se abrir para Cristo sem a igreja, não tem como você se abrir para Cristo sem a igreja, e não tem como buscar Cristo sem o intermédio dos sacramentos fornecidos pela igreja. Não porque a história dos homens diz isso, mas porque o próprio Cristo diz isso. Então veja, quando ele escolhe os 12 apóstolos e quando ele mostra com a própria vida aos apóstolos aquilo que os apóstolos terão que pregar, nesse exato momento, a igreja já existe. Nesse exato momento, o acordo com o homem até o final dos tempos já está feito. Daí a necessidade de honrarmos a tradição apostólica trazida pela igreja e o magistério, que vamos falar um pouco melhor na próxima aula, que garante ali o depositório da fé e dos dogmas da fé. Então, basicamente é isso. O que fica, então, para a nossa aula de hoje? Fica o seguinte, que é impossível se abrir para a graça se você não perceber que a tradição apostólica tem a sua continuidade na igreja. E tudo aquilo que a igreja afirma como sendo verdadeiro é, na verdade, uma abertura que possibilita ao cristão a vida pela graça. Não há Cristo sem igreja, não há igreja sem Cristo. Santo Agostinho, ao falar um pouco disso, ele diz um negócio sensacional, ele diz algo radicalmente favorável ao que estamos falando aqui. Santo Agostinho diz o seguinte: eu só acredito nas Sagradas Escrituras porque as Sagradas Escrituras me levam até a igreja. Olha que pesado isso. Eu só acredito nas Sagradas Escrituras porque as Sagradas Escrituras me levam até a igreja. Isso é sensacional o que Agostinho está dizendo. Que ele está dizendo o seguinte: as Sagradas Escrituras têm o seu valor porque, ao me levar até a igreja, me propicia a abertura para o Cristo vivo. E aí, quando eu volto para as Sagradas Escrituras, o sentido das Sagradas Escrituras se torna vivo, atualizando tudo aquilo no meu coração no agora. Isso é sensacional. E aí, as Sagradas Escrituras deixam de ser um mero livro de história. Entende? É essa que talvez seja
a informação que o catecismo quer passar com o primeiro tópico desse artigo 2º aí, a transmissão da revelação divina. Acho que basicamente é isso. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão, hora é agora. Não? Tranquilo? Deu para entender? Supimpa. Então tá ótimo. Então é isso. Nós, supimpa. Deixa eu Nós só. encerramos. Eu Diga, não Real. vou. Não vai ser dúvida, não, mas uma coisa que a gente comentou hoje muito sobre protestante, Sim. sobre essa diferença. E eu tô lembrando de um caso aqui que foi muito, muito engraçado, é só uma maneira informal de bater um papo. Uma vez com um cliente protestante, eu falei, não, sou católico. E ele protestante, ele não me conhecia, queria dar uma lacrada, né? E virou e falou assim: a Igreja Católica é muito machista. Ela, ela não autoriza as mulheres a pregarem, ou seja, está no lugar do padre, né? Eu não sei, eu devo ter tido uma inspiração do Espírito Santo naquele momento, já tem uns 8 anos. Eu falei com ele assim: não, a Igreja Católica foi a única que colocou uma mulher no altar. Boa. Aí o cara parou, me olhou. Falei, a única igreja que tem uma mulher no altar, que é a Nossa Senhora, está no altar. Como é que você pode falar que ela é machista? Aí ele falou, Perfeito. é. Era só isso. A aula de hoje foi muito excelente, excelente, mas sem dúvidas. É a única que a Maria é o único ser humano que olhou para Cristo olhando para baixo, né? O, É, o, o venerável Futonchim, ele usa esse termo. Ele diz que quando Cristo nasce e Maria segura Cristo, ela olha para baixo olhando Cristo, né? E a primeira verdade. imagem que Cristo tem é dela, né? É da mãe. Você veja que interessante, né? A Igreja Católica, a religião cristã católica é a única de todas que você tem a proposta de uma irmandade universal e é uma irmandade que tem pai e tem mãe. As outras religiões são irmandades, às vezes só com pai sem mãe, às vezes tem pai sem mãe, né? A Igreja Católica ela traz para a realidade material essa simbologia riquíssima, né? De uma irmandagem que tem uma filiação adotiva, né? E que nós aceitamos de muito bom grado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o Deus nosso Pai, e Nossa Senhora, né? Que é nossa mãe de Verdade. algum modo. Até nisso você vê a perfeição, né? De um ciclo ali se fechando em termos doutrinais da Santa Igreja. Eu até li um negócio interessante esses dias que diz o seguinte: irmandade sem paternidade e maternidade divina é comunismo, não é religião. É interessante, Verdade, né? verdade, verdade. É nesse sentido. Mas é isso, meus amigos. Até a próxima. Então, a próxima aula a gente vê se a gente entra já no credo. Tem algumas coisas ainda para a gente falar sobre a questão da tradição, mas a gente vai lendo devagarzinho o catecismo. Eu peço desculpa a vocês, que vai ser uma aula, por vezes, menos expositiva e mais de leitura, porque a gente não pode perder o fio da meada da organização do texto, porque esses pontos são pontos fundamentais da fé cristã, né? E não cabe muita divagação. Se a gente ficar aqui divagando muito, a gente corre o risco de sair dos limites, né, daquilo que a igreja nos ensinou como sendo verdade da fé. Tá joia? Então é isso, meus amigos. Um abraço, fique com Deus, fazer a oração final para a gente encerrar, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, gente.